Bom dia, amadas irmãs e irmãos. Essa manhã vamos estar meditando sobre o poder transformador da oração. O texto para a nossa meditação está no profeta Isaías, capítulo 38, que nos narra a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. O verso 1 a 8 nos diz assim, que naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto à parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. E eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que havia declinado. O que nós podemos pensar nessa manhã sobre esse texto tão abençoador às nossas vidas, ou que nós poderíamos dizer diante de uma mensagem da parte do Senhor, quando nos deixa claro a Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverá. Qual seria a sua atitude diante de uma notícia tão forte, ou por que não dizer dessa má notícia? Como você reagiria a uma forte mensagem como essa? O que você faz quando se sente triste, ou quando se sente doente, limitado, com medo, com dor? O que você faria diante de um diagnóstico tão ruim? Certamente que teríamos muitas maneiras de reagir diante desse aviso. Talvez poderíamos murmurar, reclamar, chorar e depois orar. Mas aqui encontramos um rei chamado Ezequias que conhecia e servia ao Senhor Todo-Poderoso, e a sua atitude foi muito interessante e digna de ser imitada. O profeta Isaías foi o mensageiro de Deus para levar uma dura mensagem ao rei Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O que fez o rei Ezequias quando recebeu a má notícia da sua morte? A Bíblia diz que o rei orou com humildade e sinceridade e chorou rasgando seu coração diante de Deus. Pelas suas palavras, vemos que talvez estava preparado para morrer, mas ele não se conformou em deixar este mundo na flor da idade, sem terminar aquilo que havia começado no seu reinado. Desesperadamente clamou ao Senhor. Essa experiência de Ezequias nos ensina algumas lições sobre o poder transformador do Senhor. A primeira lição é que a oração deve ser sempre a nossa primeira atitude. Então virou Ezequias, no verso 2, o rosto para a parede e orou ao Senhor. Muitos, talvez no lugar de Ezequias, reagiriam de maneira bem diferente. Certamente alguns estariam tomados pelo desespero, estariam descontrolados, enquanto que outros cairiam em profunda depressão, chorando incessantemente. Haveria os que talvez estariam blasfemando, culpando a Deus por aquela situação. Provavelmente alguns poderiam se precipitar ao suicídio, outros se culpariam, acreditando estarem sofrendo algum castigo, enfim, muitas outras reações que certamente difeririam da adotada pelo rei Ezequias. Só mesmo alguém tomado por uma profunda convicção poderia agir como ele agiu. Com o corpo debilitado, enfraquecido pela enfermidade, mas com o espírito forte, não conseguindo levantar-se do leito em que se encontrava, ali mesmo virou-se
com o rosto voltado para a parede, fez o seu clamor através de uma oração ao seu Deus. Sua primeira atitude foi a oração. Que possamos orar para Deus transformar as duras realidades que enfrentamos. Uma segunda lição: vá à presença do Senhor com humildade e sinceridade de coração. O verso 3 nos diz: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. O clamor do rei foi repleto de humildade e sinceridade, pois ele reconhecia que somente o Senhor tinha o poder de transformar essa sentença de morte em vida. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Primeira carta de Pedro 5,6. A oração não é algo formal a ser usado para atrair a atenção dos homens, como faziam os fariseus, e por isso foram condenados por Jesus. Eles estavam acostumados a orar formalmente várias vezes ao dia, segundo as leis herdadas de seus antepassados, e observava com rigor pontual os horários destinados à oração, onde quer que estivesse. Por isso, com frequência, eram obrigados a orar em público, e os judeus, admirados, sempre os surpreendiam em sua prática nas esquinas das ruas. A oração passou a ser para eles um caráter de mero ritualismo, sem consistência espiritual. Onde o encontrava era a exterioridade sofisticada de palavras vazias para receber o louvor humano. Muitos se acham no direito de serem atendidos por Deus, mas Ele não atende uma oração se o coração que ora está fingindo, dividido entre a luz e as trevas, que vive no erro, no engano, na mentira, que não se humilha diante dele, que não reconhece quem ele é, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que transforma, o Deus que muda realidade. Mas Ezequias, mesmo sendo rei, se humilhou diante de Deus, diante do Senhor, Rei dos Reis, e a sua oração foi ouvida e recebida. Se humilhe diante de Deus, pois quando Ele quer, Ele cura. O leproso que chegou a Jesus clamou e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Mateus 8, 2 e 3. Um terceiro passo que podemos aprender do poder transformador através da oração é que diante da dor não devemos nos calar, mas apresentá-la ao Senhor. O verso 3 também nos diz: e chorou muitíssimo. O seu coração, as suas emoções diante de Deus revelava como ele se sentia, o seu abalo emocional. Então reconheça as suas emoções, se derrame na presença do Senhor, exponha as suas lágrimas, fale o que lhe causa dor. Chorar não é sinal de fraqueza, abater-se não é sinal de derrota, apresentar sua queixa ao Senhor não é sinal de rebeldia. Podemos chorar sim, vamos nos abater sim, muitas vezes, mas devemos apresentar todas as vezes ao Senhor a nossa dor. Jó fez isso. Ele falou muitas vezes para o Senhor: está doendo, estou sofrendo. Não há espaço mais para dor. Não há mais lágrimas para derramar. Acabou, secou a fonte. Isso não é rebelar-se contra Deus, mas é ser sincero diante dele. Davi também se apresentava diante de Deus com sinceridade e clamava, revelando que a sua alma estava abatida. No mundo, existem milhares de pessoas que sofrem como Ezequias, que estão enfrentando o drama de uma doença séria, que se estabeleceu em seu corpo, tem gastado os seus tempos, os seus recursos, mas não tem tido o retorno que esperam. A pior doença do mundo é o pecado, que abate o espírito e causa a morte eterna. Somente Jesus tem a cura e pode transformar
todos os povos e todas as nações. Clamemos ao nosso Deus Todo-Poderoso, que tem o poder de transformar realidades. Viva o poder de transformar através da oração, intercedendo pelos povos do mundo que estão com uma sentença de morte eterna. Sejamos intercessores para que vidas se rendam aos pés de Cristo. Deus nos abençoe.